Salve maloqueiragem corintiana. Vamos começar essa porcaria desse pós-jogo, desse, dessa grande M que foi esse jogo do Corinthians. Porcaria, foi uma grande M, né? Não posso falar palavrão ainda porque eu não tenho um público muito grande e o YouTube pode me censurar, família, mas vamos lá. Cara, que jogo apático, atípico. Aliás, jogo não, né? Jogo não, né? Um time jogou só, né? O Vasco, né? O Corinthians foi jogar bem depois dos 20 minutos do segundo tempo ali. Eu nunca vi uma partida tão horrorosa da nossa zaga nesse ano como a de hoje. Sabe, Gustavo Henrique, que vinha numa crescente absurda, um dos pilares do time, errando dois, três passes seguidos ali no final do jogo, dando contra-ataque pros caras. Ramalho, a mesma coisa. Mateuzinho e Bidu não vou culpar tanto assim, porque eles tentaram o que puderam. Agora, Carrídio, que jogo ridículo, que jogo horroroso que fez o Carrídio. O time todo do Corinthians não jogou, né? O time todo do Corinthians não jogou. E aí, para completar, essas mexidas do Dorival que ninguém entende. Ninguém entendeu o que o Dorival fez, cara. Tudo bem, o Memphis Depay não tava fazendo um jogo absurdo, não tava, tá ligado? O Garro tava desgastado, teve que tirar, ok. Mas num jogo dessa magnitude, precisando fazer um gol para sair com resultado bom, assim, né? Ou aceitável, ele me tira o Memphis Depay e deixa o Yuri em campo. Cara, o Yuri não desempenha bem faz 3 jogos, 3, 4 jogos já que ele não desempenha bem. Eu gosto do Yuri, acho o Yuri uma peça essencial. Não estou falando de tirar o Yuri Alberto do time titular, não. Mas se tinha alguém que tinha que sair, não era o Depay. Não era o Depay. Era o Yuri Alberto, né? Aí, Vitinho entrou bem, a gente tem que falar. Dieguinho também entrou bem. André entrou bem, que aliás eu não sei porque que sumiu o André nesses últimos jogos, né? E cara, não sei, não tenho nem dimensão de falar o quão horrível, o quão, sei lá, o quão esse jogo foi péssimo. Foi péssimo, péssimo, horrível, ridículo. Cara, tá, meu primo Nicolas tava falando que tava louco pra ver o pós-jogo, pra ver o arrebentando tal, com todo mundo assim e tal. Graças a Deus que a vontade dele não aconteceu, porque ele queria que perdesse, né? Salve, primo, tamo junto. Mas, cara, caminhou a passos largos, mano, tá ligado? Vou até falar um português mais chulo aqui, pra não ficar fazendo muito palavreado bonito, muito dialeto bonito, porque hoje foi ridículo, hoje foi uma porcaria. Hoje esse jogo foi digno de uma pelada, tá ligado? Meu primo de Natal também, David, que joga uma pelada. Salve, primo. Isso aí foi uma pelada, tá ligado? Esse jogo foi uma porcaria, foi uma grande M. Uma pelada. Parece que os caras entraram disputando uma pelada de fim de ano. O time do Vasco parecia um time sério contra o time de pelada de final do ano. E isso tem que ser revisto, tá ligado? Isso tem que ser revisto, família. Não, é inadmissível. E aí eu tenho que ouvir gente toda hora falando que de transfer ban que não dava para contratar, que não sei o quê. Galera, olhem, parem de ser mesquinhos. Vocês têm que parar de ser influenciado por influenciadorzinho de internet aí. Tem um monte de influenciadorzinho aí de Corinthians que paga, de que conhece, não conhece nada, não conhece porcaria nenhuma, tá ligado? Essa que é a verdade, pô, nego falando aí que o Fabinho Soldado foi às mil maravilhas. Hoje mesmo eu discuti com o cara no Facebook que falou que o Fabinho Soldado foi a melhor coisa que aconteceu na história do Corinthians nos últimos meses, nos últimos 3, 4 anos, que fez ele, inclusive ele falou que foi as melhores 2 janelas da história do Corinthians desses últimos anos, ele falou. Aí tu olha pro time do Vasco, que tava numa M, o time do Vasco que tava no fundo do poço, no primeiro jogo que a gente disputou contra os caras fora de casa, nós ganhamos dos caras de 3-2 em casa, nós ganhamos dos caras dando show. Os caras do meio do ano pra cá contrataram 6 moleques, 6 jogadores. E hoje os 6 são titulares.
enquanto o nosso grandíssimo executivo, o da voz grossa, não precisa contratar. Acho que a gente fez a melhor. Não fez. Aonde que você fez a melhor janela dos últimos 5 anos, Fabio Soldado? Você é péssimo, você é um incompetente, sabe? Para não falar coisas piores, você é ridículo, você é horrível, sabe? Você é um executivo, você só consegue trampar bem quando tem um lunático jogando dinheiro pro alto, quando tem um lunático que joga dinheiro assim e fala gasta. E é por isso que nós estamos nessa pindaíba aí de 3 bilhões de dívida aí. Enquanto o executivo do Vasco, que eu não sei nem quem é o executivo do Vasco, contrata 6 peças. E não é nem 6 peças de jogador grande, não. Ele contratou 6 achados. 6 jogadores que ninguém sabe onde é que tava. Que deu uma dinâmica boa pro clube. Deu uma dinâmica boa pro time. Hoje os caras têm peça de reposição. A gente não tem. Nossa peça de reposição é o Vitinho. Beleza, o Vitinho é um bom jogador, vem jogando bem. Aliás, muitas das vezes eu acho que ele tá jogando melhor que o Yuri Alberto até. Só que não dá pro ano inteiro. E aí eu tenho que ouvir gente falando que a culpa é só do Dorival. Hoje o Dorival mexeu ridiculamente, mexeu horrível. Muita culpa do Dorival, sim, que não teve convicção no trabalho dele, tanto que com 9 minutos já mexeu, tá ligado? Foi um jogo horrível do Dorival, mas não dá pra culpar só o Dorival. Os caras prometeram 4 reforços pra ele. Sabe o que é chegar alguém pra você e falar, ó, você vai ter 4. Você vai ter 1, 2, 3, 4 boas peças de reposição. E só chegou uma. Aí eu tenho que ouvir gente falar que a culpa do Corinthians estar nessa porcaria não é do Fabinho Soldado. É do Fabinho Soldado, sim. O cara ganha 400 mil por mês, que executivo no Brasil. Um time do Brasil ganha 400 mil por mês para não fazer nada. Para se esconder atrás do Memphis Depay, sabe? Para se esconder com aquele discurso de 9 jogos seguidos. Cara, ó, F para aqueles 9 jogos seguidos. Que a gente saiu da zona, que aliás só saiu da zona de rebaixamento quando o Memphis chegou. Aí você se escora nele, Fabinho, entendeu? Esse resultado foi ridículo, esse resultado foi péssimo, muitas das vezes porque a gente não tem peça de reposição. E por que a gente não tem peça de reposição? Porque a gente tem um péssimo executivo. Péssimo, 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 péssimo. Aliás, o Internacional tá querendo, pode levar, Inter. Leva, leva. Se fizer uma enquete, perguntar pro torcedor corintiano, o torcedor corintiano pega o carro assim, paga o táxi dele e leva ele aí para Porto Alegre para vocês, né? Que foi uma porcaria. Esse ano inteiro do Corinthians foi uma porcaria. A gente depende dessa Copa do Brasil para conseguir chegar na Libertadores. Estamos vivos muito pela grandeza do Corinthians. A gente está vivo porque esse clube é gigante, sabe? Porque se fosse por executivos como você, Fabinho Soldado, a gente estava na M. Se fosse como presidentes como Augusto Melo, nós estava na M. Como esse outro aí, Osmar Stabile, nós estava na M também, né? Não contrata, o Transferban. Cara, F o Transferban, vocês estão me entendendo? FODA crase SE pro Transferban, porque antes do Transferban chegar, ele ficou focado em trazer porcaria de Biel, que tá sendo escorraçado no Atlético Mineiro, querendo pagar 30 milhões do Biel, enquanto o Carlos Vinícius, que para ser reserva, tinha até aceitado ser reserva do Yuri Alberto, o cara nem queria ser titular, ele só queria vir jogar no Corinthians. Ele não quis. Preferiu tentar pagar 37 milhões naquela porcaria daquele Biel. Aquele improdutivo, aquele jogador ridículo que está no Atlético Mineiro. E hoje a gente perdeu o Carlos Vinícius, que no Grêmio é reserva. Reserva no Grêmio. O cara em 12 jogos tem 9 gols. Sabe? Isso vem muito além do nosso time. O nosso time, os 11 titulares é bom, mas só 11 não basta. E aí a culpa cai sobre quem? Sobre Depay. A culpa cai sobre quem? Sobre Garro. A culpa cai sobre quem? Sobre Dorival Júnior. Que hoje teve sim parcela de culpa, mas não dá para falar que a culpa é só dele. A culpa de tudo isso que acontece é 10% do Dorival. Os outros restantes é de Osmar Stabile, Fabinho Soldado, Rubão, aquele. Olha, né? Vou ficar quieto para não falar muita asneira aqui. Aquele outro lá, esse presidente omisso aí, Osmar Stabile, aí, ninguém nem sabe quem é.
Se ele sair no mercado, ninguém vai nem saber quem que ele é. Ele não fala, não comenta, ele não se impõe. Isso não é um presidente. Isso não é um presidente de clube grande, sabe? Aí, olha o nosso time é muito bom. O nosso time, os 11 titulares, é maravilhoso. Mas não dá para ficar só em reposiçãozinha, sem reposição, não dá. Não dá, tá? Esse resultado foi ridículo. Esse resultado foi pífio. E a gente tá vivo no jogo, sim. Nós estamos vivos, família, no jogo. Mas nós tem que abrir o olho. Eu tô falando isso desde que eu abri esse canal. Nós tem que abrir o olho, porque não dá, não dá, não dá. Tem que virar a chavinha. Domingo nós vai pegar o Maracanã lotado, com 50 mil pessoas. A sorte, quer dizer, 50 mil não, né? Porque acho que não sei se a torcida do Vasco inteira vai conseguir comparecer. A nossa sorte é que eles deixaram 4.500 torcedor corintiano lá. Que a nossa força vai ser esses 4.500 que vai fazer um barulho absurdo, né? Que vai calar o Maracanã em guardadas proporções em questão de cantar. Isso eu não tenho dúvida. Mas será que só cantar vai resolver? Porque a gente vem levando esse time, a torcida vem levando esse time no cantar aqui, ó, o ano inteiro. O ano inteiro. Né? E aí você vê a história do Hugo. Vocês acham que o Hugo merece não ser campeão? O Hugo merece demais ser campeão. Olha a história de superação desse cara. Olha a história de superação do Bidu, que era visto como negociável, estava indo até embora. Terceiro reserva. Olha a crescente desse cara. Olha a crescente do Mateuzinho, sabe? E aí vai esperar até o último minuto contando com a sorte de novo pra gente conseguir resolver esse jogo, sabe? Isso aqui não é um desabafo não, família. Não tá nada perco, nada perdido, não tá nada ganhando do lado dos caras. A gente pode chegar lá e fazer um grande jogo sim, sabe? Mas muita coisa tem que melhorar pro ano que vem. Muita coisa tem que melhorar pro ano que vem. Chega dessa passividade, sabe? É gostoso demais nós ganhar um jogo assim, igual nós ganhamos do Cruzeiro. É lindo, é maravilhoso, todo o contexto é bom. Mas, mano, chega, até quando o torcedor corintiano vai ter que aguentar isso? Até quando? Até quando o torcedor corintiano vai ter que ficar com o coração vai ter que ficar desmaiando, vai ter que tomar água com açúcar? Até quando? Sabe? É gostoso ganhar do jeito que nós ganhamos do Cruzeiro. Mas, assim, esse jogo foi ridículo. Esse jogo foi passivo. A gente conseguiu jogar bem dos 20 minutos do segundo tempo para cá só. Quer dizer, o Vasco fez na nossa casa o que a gente fez com o Cruzeiro no Mineirão. O que o Cruzeiro fez com a gente na nossa casa até os 20 minutos do, do segundo tempo, quando do primeiro tempo, aliás, quando depois a gente começou a jogar bem também. Então, sabe? O Dorival tem 3 títulos, beleza. O Dorival é recordista total, mas a gente tem que parar de se apegar nessas crenças aí. Essas crenças de, o Dorival é o Mister. Beleza, é o Mister. Mas não é ele que chuta a bola no gol, sabe? Memphis Depay, beleza, não jogou nada. Tenho minhas críticas para ele, vou fazer minhas críticas para ele. Memphis, você não jogou nada hoje. Mas num jogo como esse, você não tira o Memphis Depay. Você tira o Garro, que não estava bem, beleza. Você tira o Yuri, que não estava bem, ok. Você tira, sei lá, tenta mudar, coloca alguma coisa, mas você não tira o Memphis Depay e deixa o Yuri Alberto, que não estava jogando nada. Isso é indiscutível. O Dorival errou demais. Tem que se ligar, tem que abrir o olho, porque domingo nós vamos enfrentar assim, ó, a maior PIKA que nós enfrentou nesse ano vai ser esse jogo contra o Maracanã lotado. Espero que não vá para os pênaltis. Eu espero muito que não vá para os pênaltis. Eu espero muito que a gente consiga ganhar no jogo normal, porque o corintiano merece isso, cara. O corintiano merece isso. Nós estamos desde 2022 batendo na trave com o Flamengo, chegamos na final sendo eliminado, com o São Paulo, com o Flamengo de novo, tá ligado? Nós merece, a torcida corintiana merece. E eu não sei o que diabo que vocês vão fazer aí, o jogadorzada, Dorival, comissão técnica, presidente, mas é obrigação de vocês trazer esse título para nós. Entenderam?
É obrigação trazer esse título pro torcedor corintiano. Nem vou me estender muito aqui, tamo junto, maluqueiragem corintiana. Ó, abre o olho, porque o torcedor corintiano não vai aguentar muito tempo assim, não. Eu tô dando a letra, tem torcedor corintiano que já tá ficando, assim, de saco cheio disso, entendeu? O torcedor corintiano apoia nessa M que tá aí, nessa dívida, em tudo que tem. Então, busca esse título porque nós merecemos.